Este artigo critica a suposição de que um Deus perfeitamente bom e amoroso desejaria conceder o livre-arbítrio a pessoas finitas. Um modo alternativo de relacionamento entre Deus e o ser humano é apresentado, e mostrado ser tão propício para a realização de valor quanto um que envolva o livre-arbítrio. Certas implicações desse resultado são então reveladas, a saber, que a defesa do livre-arbítrio do teísta contra o problema do mal é mal-sucedida, e mais ainda, que o livre-arbítrio, se existe, fornece suporte positivo para o ateísmo. A ideia de que Deus pode criar pessoas sem o livre-arbítrio é geralmente desacreditada na filosofia contemporânea da religião. O drama regularmente ensaiado na literatura, envolvendo o progresso em direção à perfeição mais profunda, ou recuperação da imperfeição profunda de criaturas que são a fonte última de suas próprias ações, cativou a imaginação de quase todos, e os filósofos têm pouca disposição para considerar alternativas a esta imagem, ao pensar sobre que tipo de mundo um Criador perfeitamente bom atualizaria. Mas sugiro que esse consenso deve ser visto com suspeita. Esta abordagem, portanto, dará uma visão mais detalhada das alternativas. Na primeira seção, veremos algumas possibilidades de desenvolvimento pessoal compatíveis com a ausência do livre-arbítrio. A conclusão é que Deus pode promover o bem das pessoas, tanto em um mundo sem livre-arbítrio, quanto em um mundo no qual ele está presente. Já na segunda seção, veremos que a visão consensual acerca do livre-arbítrio é falsa, e que a crença no livre-arbítrio serve melhor aos propósitos ateístas, do que aos teístas. Um mundo sem livre-arbítrio. Proponho começar indo diretamente ao que muitos considerariam o cerne do problema. A questão de como alguém sem livre-arbítrio pode desfrutar de um relacionamento pessoal autêntico com o divino, de um tipo que seria valorizado por um Criador amoroso. Um argumento comum aqui, associado ao trabalho de John Hick, é que se pessoas finitas não tivessem livre-arbítrio, suas respostas a Deus seriam fixadas, de antemão, e, portanto, seriam mecânicas e sem espontaneidade. Na verdade, a relação entre elas e Deus seria como aquela entre um paciente hipnotizado e o hipnotizador, ou entre um fantoche e o titereiro, ou entre um robô e seu projetista. O que quer dizer que é baseado em manipulação e controle unilateral, e então não é autêntico ou verdadeiramente pessoal. O argumento de Hick alega, como vimos, que as pessoas criadas sem livre-arbítrio seriam como fantoches de Deus. No entanto, existe uma possibilidade muito real de que não tenhamos livre-arbítrio, e os fatos que discernimos sobre nós mesmos nas várias ciências são bastante compatíveis com essa possibilidade. Na verdade, eles são frequentemente usados para defender essa possibilidade. Contudo, mesmo que descobríssemos que não temos livre-arbítrio, continuamos sendo criaturas sociais, psicológica e intelectualmente complexas, em constante desenvolvimento. Os mistérios de nossa natureza, e da qual fazemos parte, ainda seriam consideráveis, rendendo muita investigação paciente. Ainda haveria momentos de percepção e descoberta repentinas. Ainda estaríamos fazendo um contato intelectual vivo com verdades e falsidades. Ainda lutando para sermos fiéis ao que sabemos e moldá-lo em uma vida. Ainda navegando nas estradas e caminhos intrincados e sutis do relacionamento interpessoal. Ainda crescendo ou falhando em crescer em direção a uma maturidade mais profunda em vários aspectos. Em um mundo sem livre-arbítrio, por exemplo, eu ainda posso decidir assumir certos compromissos, sentir a tensão entre esses interesses concorrentes, pensar em maneiras de fortalecer meu poder psicológico e minha eficácia. Mesmo que não tenhamos livre-arbítrio, ainda somos criaturas incríveis, com um futuro potencialmente incrível. No entanto, isso ainda não aborda a preocupação central do crítico, que em um cenário divinamente produzido incluindo pessoas, mas sem livre-arbítrio, Deus deve controlar manipulativamente tudo o que acontece com as pessoas, de uma maneira incompatível com qualquer tipo de relação pessoal autêntica entre elas e Deus. No entanto, podemos considerar as possibilidades de uma imagem evolutiva, do tipo que é sugerida pelo mundo real. Neste cenário, as pessoas não existem completas e inteiras desde o início. Em vez disso,
é dada a elas a oportunidade de desenvolver cada vez mais plenamente as capacidades finitas psicológicas, sociais, espirituais e talvez físicas, que recebem em um ambiente que se desenvolve e muda com elas à medida que crescem. E ao usar nossa imaginação ao pensar em Deus, encontraremos uma forma de aliviar a preocupação do crítico, e valorizar melhor o que é possível sem livre-arbítrio. Como acabamos de ver, tal quadro evolucionário não requer o livre-arbítrio. E como veremos agora, pode ser preenchido de forma atraente, sem retratar Deus como controlador e manipulador, ou mesmo como determinante de cada pensamento, sentimento e escolha da criatura. Existem vários pontos a serem abordados aqui. Vejamos o primeiro. É falsa a suposição de que, em um cenário sem livre-arbítrio, Deus deva determinar ou fixar previamente tudo o que ocorre com as pessoas, incluindo qualquer desenvolvimento pelo qual elas passem, embora seja tentador pensarmos que sim, como faz o argumento de Rick. Ou seja, a determinação de Deus não decorre de ser criado sem livre-arbítrio. Deus pode fazer com que nem todos os eventos, ou mesmo todas as escolhas das criaturas, sejam determinados antecipadamente, pois o livre-arbítrio requer mais do que apenas escolhas não determinadas e que estão fora do controle do agente, mas também envolve elementos que estão sob o controle desse agente, como o próprio cenário criado por ele, e suas características, no qual as criaturas estão inseridas. Não é difícil imaginar um mundo em que surpresas genuínas podem ocorrer em vários níveis, talvez dentro de parâmetros que são predeterminados, no qual Deus não estaria na posição de controlar ou manipular tudo o que acontece com as pessoas, conforme o processo evolutivo se desenrola. Segundo ponto. Mas vamos supor que tal cenário seja, por algum motivo, inaceitável. Quero tentar a tarefa mais difícil, de mostrar que um mundo sem livre-arbítrio não apresenta problemas religiosos, mesmo com essa suposição. Mesmo que tudo sobre as pessoas, em um mundo criado por Deus, seja totalmente causado por estados anteriores fora de seu controle, isso não significa que Deus está manipulando sua mente a cada momento de todos os dias. Em um cenário determinístico, fornecido com uma estrutura evolutiva, as respostas das pessoas podem ser vistas como parte de um processo cujas leis Deus ordenou, e ocorrendo de acordo com essas leis, não de acordo com decretos divinos especiais. Terceiro ponto. Vejamos mais razões para resistir à força aparente do argumento de Rick. Observe que no exemplo do hipnotizador, a pessoa é levada a fazer o que poderia escolher evitar, e pode ser facilmente levada por caminhos delirantes que servem a outros propósitos que não os dela. Isso é pelo menos parte do que entendemos por manipulação e controle aqui. Mas em um cenário determinístico envolvendo Deus, as pessoas fazem o que é em sua natureza fazer. Não há nada que elas preferissem fazer se tivessem a liberdade de fazer. E portanto não há manipulação do tipo que alguém poderia associar ao exemplo do hipnotizador. Elas estão continuamente sendo conduzidas a um conhecimento mais profundo da verdade, e portanto são progressivamente compatíveis com a finitude, superando a ilusão e se aproximando da iluminação em várias frentes. Isso é significativo porque nos alerta para o fato de que em um cenário evolucionário determinístico, devidamente projetado, Deus não constrói nas pessoas um estoque limitado de conhecimento. Em vez disso, Deus constrói nas pessoas capacidades que podem crescer e produzir resultados cada vez mais ricos, incluindo a capacidade de descobrir cada vez mais do que existe. As pessoas neste cenário estão constantemente aprendendo mais do que Deus sabe. Elas são, se voltadas para qualquer coisa, voltadas para a verdade. Certamente seria um privilégio ser manipulado desta forma. O ponto anterior também nos permite ver o que há de errado com a ideia de que o livre-arbítrio é necessário para um amor e confiança autênticos com Deus, um refrão frequentemente repetido pelos teístas. De acordo com eles, se não tivéssemos o livre-arbítrio e todas as nossas respostas fossem determinadas por Deus, seríamos pré-programados, e portanto qualquer resposta de amor e confiança seria acionada pelo programa, não pela consciência real de como as coisas são. Mas isso não se segue, como de fato já vimos, pois se estou programado para aprender a verdade e formar crenças,
desejos e propósitos apropriados a ela, então não posso responder ao programa sem responder aos fatos. Ao aprender as verdades sobre Deus, os indivíduos no cenário que têm em mente respondem de forma natural e apropriada, com um amor e confiança cada vez mais profundos, assim como em relacionamentos pessoais autênticos uns com os outros no mundo real, podemos responder de forma positiva e apropriada à nossa consciência de fatos sobre o outro. Por exemplo, para o nosso reconhecimento da relação biológica de um pai, sua natureza gentil e atenciosa, sua ajuda em situações difíceis já experimentadas, e assim por diante. Pode-se agora objetar que, apesar dos refinamentos que acrescentei, em um cenário determinístico do tipo que estamos considerando, Deus ainda deve saber tudo o que acontecerá a pessoas finitas, de uma maneira totalmente incompatível com o relacionamento autêntico e as incertezas e vulnerabilidades que isso acarreta. Mais adiante veremos outra razão para supor que isso não é um problema, mas por agora podemos simplesmente apontar que, tendo ordenado as leis do processo de desenvolvimento, e portanto sabendo o que acontecerá, Deus também pode suspender o conhecimento de algumas ou todas essas leis, ou de algumas ou todas as suas consequências. Não parece haver nada de incoerente nessa noção. Na verdade, não é diferente de uma noção de autolimitação divina, já aceita pelos filósofos da religião. Por exemplo, quando eles falam de Deus precisando suspender certos poderes, a fim de permitir nosso livre-arbítrio. Assim, parece que não temos base para falar de controle ou manipulação aqui, apresentada pelo objetor. Talvez se afirme que em meu cenário determinístico permanece uma espécie lamentável de controle unilateral, pois mesmo que Deus ordene as leis do processo, e cuide para que elas nos levem cada vez mais longe, e mesmo se Deus suspender o conhecimento de como exatamente o processo se desdobrará, a coisa toda foi objetivamente configurada para funcionar da maneira que funciona, e inevitavelmente prosseguirá de acordo com o decreto divino. O único relacionamento que isso torna possível entre Deus e as pessoas criadas é muito diferente do que existe entre indivíduos em um relacionamento genuíno e pessoal de reciprocidade e respeito. Mas essa sugestão apenas nos permite fazer um ponto mais profundo sobre qualquer relacionamento entre Deus e pessoas criadas, um ponto que mostra como as analogias que temos considerado realmente são inadequadas. Para ver isso, considere que em qualquer mundo criado por Deus, mesmo aquele que inclui seu livre-arbítrio, as pessoas de quem estamos falando são criaturas, e portanto a relação entre elas e Deus possui características profundas e importantes. Deus cria pessoas finitas, mas pessoas finitas não criam Deus. O potencial das pessoas finitas e o número de maneiras pelas quais elas podem buscá-lo são determinados por Deus, mas as pessoas finitas não determinam nada para Deus. A menos que o conhecimento divino seja suspenso, Deus sabe a exata disjunção de possibilidades, mesmo que não saiba exatamente o que as pessoas finitas farão. Mas as criaturas finitas nunca podem ter uma compreensão similar e abrangente do que Deus pode fazer. Deus pode ter planos de contingência para qualquer coisa que pessoas finitas façam, mas as pessoas finitas não têm os mesmos recursos ilimitados para gerenciar o relacionamento com Deus. A resposta apropriada das pessoas a Deus é aquela que inclui adoração, mas Deus não deve às criaturas nada desse tipo, e assim por diante. Dessa forma, em uma relação entre pessoas finitas e Deus, sempre haverá algo muito parecido com o controle, lamentado pelo objetor, e deve simplesmente ser aceito por pessoas finitas, e de fato tornar-se parte da própria textura dessa relação, na medida em que seja devidamente entendida. Em um relacionamento com um ser infinito que é a própria fonte de sua existência e natureza, as coisas sempre serão configuradas em grande medida, e sempre deve haver um diferencial de poder bastante significativo. Mesmo para criaturas que têm livre-arbítrio, tal relacionamento não pode em nenhuma circunstância possível ser algo como igualitário, mutuamente influente e mutuamente vulnerável, como seria no exemplo do hipnotizador, se ele desistisse da ideia de hipnotizá-lo. Agora pode parecer que os pontos anteriores, se estiverem corretos, provam que não é possível nenhuma relação pessoal autêntica entre pessoas finitas e Deus. Mas este não é o caso.
devemos simplesmente procurar analogias melhores. Por exemplo, em vez de pensarmos sobre o que seria um relacionamento significativo entre nós e outros humanos adultos, podemos ver como nos relacionamos com nossos filhos, e como eles estão relacionados a nós. Isso dificilmente pode ser visto como uma sugestão nova, tendo em vista os padrões bem conhecidos e típicos do discurso religioso sobre nossa relação com Deus. Quando nos relacionamos com nossos filhos pequenos, muitas vezes sabemos o que eles farão em várias circunstâncias, ou pelo menos sabemos quais as possibilidades relevantes. Por exemplo, ficam desconfiados quando conhecem alguém novo, ou preferem ficar perto de nós. Quando têm medo, nos procuram para consolar ou correm e se escondem. Choram quando têm fome ou nos pedem comida, e assim por diante. Nada disso nos impede de ter um relacionamento pessoal autêntico com nossos filhos, adequado aos nossos diferentes papéis e lugares no mundo. E quando pensamos nessa analogia, é menos provável encontrar mudanças significativas em cenários específicos. Por exemplo, suponha que a criança seja o resultado de uma engenharia genética sofisticada, de tal forma que os pais estariam cientes de todas as suas respostas no futuro. Mesmo nesse cenário, um relacionamento pessoal autêntico entre pai e filho continua possível. Poderíamos supor, inclusive, que os pais decidem não acessar muitas informações que eles seriam capazes de saber, mas isso não parece afetar a maneira como compreendemos o cenário aqui. Pense na alegria dos momentos que vivenciamos com nossos filhos, como aprender a andar, ou quando os ajudamos a entender algo que já conhecemos. Dada a sua curiosidade, percebemos que os interessará e estimulará certas perguntas adicionais, muitas vezes facilmente previsíveis. Certamente existem momentos significativos e autênticos de relacionamento pessoal aqui. Tudo isso sugere um modelo para entender o relacionamento pessoal autêntico entre o Criador e a criatura, bastante diferente do convencional. Suponha que as pessoas foram criadas boas e bem dispostas em direção a seu Criador, dentro de um universo físico ou espiritual em evolução e sem a presença do mal, que foi projetado para estender para sempre a riqueza de sua experiência e oportunidades para esforços criativos. Suponha ainda que Deus fosse relacionado às pessoas como um pai está relacionado a seus filhos, ou como a relação existente entre uma professora extremamente sábia e seus discípulos, e que as pessoas finitas receberam o privilégio de ver, compreender e experimentar as maravilhas surpreendentes do universo, e participar da evolução positiva em direção a um estado que reflete cada vez mais plenamente a divindade de seu Criador. Isso permite o crescimento e a mudança reflexiva e perspicaz em resposta à experiência, e não importa se o livre-arbítrio é exercido no processo ou não, porque desses fatos poderia haver uma interação bastante significativa entre Deus e pessoas finitas, sem livre-arbítrio e sem o mal. Neste cenário, Deus expressa um desejo amoroso de compartilhar, criando e nutrindo pessoas e facilitando seu desenvolvimento em alinhamento com a verdade. Por que devemos supor que este cenário seja inferior a outro que inclui o livre-arbítrio das criaturas? Uma provável objeção dirá que um relacionamento envolvendo o livre-arbítrio será melhor para a criatura. Em um mundo hostil e com a presença do sofrimento, as criaturas podem atingir um grau muito mais alto de dignidade por meio de esforço heróico, se receberem tal liberdade e responsabilidade, e que é finalmente seguido pelo paraíso. E essas são boas razões para supor que um Criador amoroso daria o livre-arbítrio em um mundo como o nosso. No entanto, os seres que Deus pode criar e que não possuem livre-arbítrio são criaturas verdadeiramente maravilhosas, que têm o privilégio de possuir uma consciência e um conhecimento constantes da verdade sobre si mesmas, seu ambiente e seu Criador. E portanto há uma maneira em que elas são privilegiadas e têm uma dignidade que é negada à maioria das pessoas no mundo real. Aqui podemos pensar sobre a conclusão que tiraríamos sobre nós mesmos se fosse descoberto que não temos livre-arbítrio. Certamente concluiríamos que temos diversos aspectos relevantes nesse caso. Sem dúvida, o livre-arbítrio e o paraíso seriam bens preciosos para qualquer um que os possuísse, mas grande valor também é percebido por aqueles que são naturalmente bons desde o início, e cujas vidas são continuamente enriquecidas por experiências e conhecimentos novos e diversos. É apenas um tipo diferente de bondade.
Qualquer avaliação de valor comparativo não deve se limitar apenas à forma como as escolhas são feitas. O cenário que desenvolvi deve ser considerado como um estado total de coisas, no qual o livre-arbítrio pode estar ausente, mas muitos outros bens estão presentes. A tendência dos escritores de se concentrar exclusivamente no valor de diferentes tipos de escolhas contribuiu para chegar a um falso senso da importância do livre-arbítrio. Adicione a isso o ponto mais importante, que se as criaturas estão crescendo na experiência de Deus, elas estão experimentando e conhecendo cada vez mais plenamente uma realidade profunda e rica. E o privilégio envolvido nesta relação é tão grande, que torna ridiculamente relevante se aqueles que a experimentam o fazem livremente ou não. Qualquer pessoa concedida a tal privilégio, verá como isso a beneficia e dignifica. Embora um relacionamento marcado pelo livre-arbítrio seja um modelo que Deus pode escolher, este último não poderia ser considerado razoavelmente inferior. Lembre-se de que estamos falando de intimidade eterna e crescente, com grandeza insuperável. Mas então temos uma razão ainda mais forte para concluir, que o valor realizável por criaturas sem livre-arbítrio não seria superado pelo valor associado a ele. Um mundo sem defesa do livre-arbítrio. Se estivermos no caminho certo, então devemos aceitar certas repercussões sérias para a defesa do livre-arbítrio contra o argumento do mal. Se o bem mais profundo para pessoas finitas é realizável sem a permissão de sofrimento horrível, então Deus não permitiria tal sofrimento. Embora não haja dúvida de que vários bens associados ao livre-arbítrio, e um relacionamento com Deus mediado por eles, podem facilitar grandes coisas para os seres pessoais, também é evidente que um relacionamento eterno e cada vez maior com Deus, mediado de várias outras maneiras, dificilmente poderia ser considerado inferior. Segue-se que a defesa do livre-arbítrio é completamente impotente, diante de um argumento adequadamente construído sobre o sofrimento horrível. Considerando o risco óbvio de sofrimento sério, associado ao livre-arbítrio, um Criador amoroso certamente não o faria, a menos que houvesse pelo menos alguma chance de que a contribuição do livre-arbítrio fosse maior do que sua ausência, envolvendo um risco menor do mal que Deus seria capaz de produzir. E assim vemos como a reflexão de mente aberta sobre o livre-arbítrio, longe de levar a uma defesa impressionante do teísmo, simplesmente sugere outra razão para negar que seja verdade. Dessa forma, chegamos a algumas conclusões importantes a partir do argumento de Schellenberg. A ideia de que a ausência do livre-arbítrio nos tornaria fantoches ou robôs programados é falsa, pois a benevolência das criaturas, nesse cenário, é apenas uma extensão da própria benevolência divina. Se Deus não pode ser considerado um fantoche por ser benevolente, então o mesmo raciocínio pode ser aplicado às suas criaturas. Isso fica ainda mais claro no argumento apresentado por Quentin Smith, onde o autor destrincha o conceito de liberdade em 3 categorias, demonstrando que Deus não possui liberdade lógica. Também é falsa a suposição de que um cenário com livre-arbítrio teria mais valor que um cenário que não o contém, pois as criaturas ainda terão a oportunidade de ter um relacionamento profundo e valioso com Deus, de tal forma que torna irrelevante se elas o fazem por vontade livre ou não. E talvez a conclusão mais importante, considerando os riscos do livre-arbítrio, então temos fortes razões para concluir que Deus não existe, ou pelo menos desconfiar seriamente de sua suposta benevolência. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Visite o site e siga a página no Facebook. Um abraço e até a próxima.